Depois de uma reunião entre Donald Trump e Xi Jinping, ela foi na Coreia do Sul, Estados Unidos e China anunciaram um recuo em tarifas e restrições comerciais dentro do que eles mesmos batizaram de trégua, truce, a palavra em inglês. Mesmo com promessas de novos encontros, Xi Jinping iria aos Estados Unidos, Trump prometeu fazer uma viagem à China. A solução para essa guerra comercial parece, na melhor das hipóteses, distante. A reportagem é de Priscila Yazbek. O aperto de mãos entre os líderes das duas maiores economias do mundo era extremamente aguardado. A guerra tarifária iniciada por Donald Trump em fevereiro desencadeou uma escalada de retaliações. China e Estados Unidos ameaçaram impor tarifas acima dos 3 dígitos e restringiram exportações, causando tensão nos mercados. Após a reunião em Busan, na Coreia do Sul, Trump afirmou que chegou a um acordo com Pequim, aliviando por hora essas preocupações. Segundo o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, o texto pode ser assinado ainda na semana que vem. Os Estados Unidos vão cortar pela metade a tarifa ligada ao fentanil, reduzindo a alíquota efetiva sobre as importações chinesas de 57% para 47%. Em contrapartida, Pequim se comprometeu a intensificar o combate ao comércio ilícito da droga, retomar as compras de soja americana e suspender por 1 ano as restrições às exportações de minerais de terras raras. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected president of China. And we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. O líder chinês disse que, sob sua orientação e de Trump, a relação entre os países permaneceu estável e que atritos entre as duas maiores potências globais são normais. 面对风浪的挑战，我和总统先生作为掌舵人，应当把握好方向价值。当然，中美关系这是大的平稳前行。 O presidente americano afirmou que, de uma escala de 0 a 10, a reunião teve nota 12. Já os chineses foram mais contidos. Em um comunicado, relataram que Xi disse a Trump que as recentes reviravoltas na relação entre Estados Unidos e China deveriam servir de lição para ambos, a fim de evitar o ciclo vicioso de retaliação mútua. O acordo alcançado na Coreia do Sul foi visto como uma trégua, um compromisso de que novas escaladas retaliatórias estão descartadas no curto prazo. Mas uma solução mais robusta para a guerra comercial entre as duas maiores potências do mundo ainda parece distante. Donald Trump prometeu visitar a China em abril e disse que Xi Jinping deve ir aos Estados Unidos posteriormente. Vamos começar aí no futuro, Vinícius. Para quem como Trump saiu em abril prometendo que naquele dia da liberação ele mudaria de fato a natureza, inclusive a natureza das relações entre, falando comerciais e econômicas exclusivamente nesse caso, entre China e Estados Unidos, o que aconteceu hoje é uma derrota. E se você lembrar, né, William, há uma série de coisas que ele disse que iria acontecer. Os 90 acordos em 90 dias, uma redução aí da importância da China globalmente falando, e de fato que ele conseguiu nesse processo todo foi confirmar com alguns países que têm aí uma relação quase que de vassalagem com os Estados Unidos, nesses ele conseguiu impor muita coisa. Mas para aqueles que resistiram, e nomeadamente a China, que lhe fez frente, você nota que até a maneira como ele fala a respeito da China depois desta reunião e a forma como ele se comporta diante do presidente Xi é que ele encontra ali um parceiro à sua altura. E nesse processo todo, os chineses colocaram, não é, como a gente viu, alguns camelos dentro da tenda. Colocou a questão dos minerais de terras raras, colocaram e retiraram, e fizeram com que os Estados Unidos se dessem conta de que não, eles precisam ter um relacionamento com a China que lhe seja amistoso, porque podem aí sofrer uma consequência não só na sua indústria tecnológica, mas também na militar. A mensagem chinesa foi muito clara nesse processo todo, com tranquilidade,
sem grandes exasperos e, principalmente, sem a utilização da mídia como instrumento de marketing pessoal. Tiago, em Washington, o Trump já declarou vitória, não? Essa vai ser um pouco mais difícil para ele declarar vitória, mas ele, de fato, ele consegue declarar pelo menos um pouco de paz. Enquanto Xi Jinping ele busca algum tipo de convergência, inclusive citou o crescimento magro, o movimento do Donald Trump fazendo até algo similar, uma percepção similar em relação à China crescer, recuperar o seu passado de glórias, manter seu passado de glórias, o Trump se via pressionado pelos produtores agrícolas, pelo mercado financeiro, pelas big techs e pelo Pentágono. O Pentágono precisa dos minerais raros. As big techs precisam da tecnologia chinesa e da mão de obra. O agronegócio americano estava absolutamente aterrorizado de ir no mercado chinês para comprar sua soja. E o mercado financeiro estava aterrorizado com os vai e vem da relação entre China e Estados Unidos. Então, pelo menos o Trump ele ganha paz. E isso pode ser dito como uma vitória, mas é uma paz em cima da confusão que ele mesmo criou. Ou seja, foi toda essa confusão para voltar mais ou menos onde estávamos antes do 2 de abril, Lorival. Agora, há uma transformação, talvez subjetiva. Até aqui nós tivemos sempre a percepção de um mundo, de um G1. Estados Unidos plus alguma coisa. Hoje o próprio Trump trata o encontro dele com Xi Jinping como um G2. Se ele mesmo concede ao seu principal rival um patamar de igualdade, nós temos uma transformação talvez mais do que subjetiva. Nós temos o reconhecimento por parte dos Estados Unidos que são iguais lidando entre si, até aqui não foi assim. Eu tenho até a sensação de que, num certo sentido, embora os Estados Unidos sejam a maior economia do mundo e estejam tecnologicamente e militarmente à frente da China, como a tendência da China, a China está alcançando os Estados Unidos rapidamente, essa ideia que o Trump tem falado e reforçou hoje de que ele irá a Pequim, e não há nenhuma garantia de que o Xi irá aos Estados Unidos. O Xi não falou que ele vai para os Estados Unidos. É o Trump dizendo que vai para a China. Isso já é os Estados Unidos assumindo aquela posição de nação tributária que a China quer, a qual a China historicamente sempre procurou subjugar todos os outros países, né? E assim como o tratamento que o Trump deu, que o Marcos notou, né? O tratamento que ele deu, só faltou falar Sua Alteza, né? Digníssimo, excelentíssimo presidente, vamos ter uma relação incrível para sempre, né? Ele está subsumed, né? Ele está subjugado, né? E sem nenhuma desejo assim, de ofender, né? de querer menosprezar o Trump, que tem muitas qualidades e tal, mas os Estados Unidos levaram uma surra da China nessa história, né? Porque esse fentanil, que seria o grande ganho dessa negociação, a China nunca se recusou a conversar sobre o fentanil, né? Assim, vocês querem conversar sobre essa questão dos insumos? Vamos conversar sobre isso. Só que o Trump chegou impondo aquelas tarifas enormes, né? E aí a China teve de reagir e retalhar. E aí o que aconteceu nos últimos meses e principalmente semanas foi que a China foi anunciando progressos notáveis na questão da nanoimpressão das máquinas de litografia, né? E ainda os Estados Unidos na frente, com a NVIDIA saindo de 5 nanômetros para 2 nanômetros, anunciando isso, né? Que 1 nanômetro é 1 bilionésimo de metro. Mas a China vindo de 28 para 7 e sinalizando que pode ir para os 5. Isso são gerações muito mais do que tamanhos, né? Mas, de qualquer maneira, de novo, a China não alcançou os Estados Unidos, mas ela está indo numa velocidade
ela está acelerada em relação aos Estados Unidos. Vinícius, você aí no futuro, estou falando com ironia, evidentemente, a gente percebeu a China usando armas nesse confronto geopolítico de eficácia imediata e clara. Quer dizer, a recusa da China, por exemplo, em vender terras raras, essa recusa ameaçaria parar a própria indústria de defesa americana num prazo muito breve, tipo 1 mês, 2 meses. Enquanto que a capacidade dos Estados Unidos e seus aliados, e aí a gente inclui até um pouco o Brasil, de desenvolverem a exploração desse mesmo tipo de commodity, demora no mínimo 5 ou 6 anos. Mas quando a gente volta para a questão do acesso à tecnologia, que é algo que realmente enfureceu os chineses, e é uma política de longo prazo americana, não podemos dizer que seja exclusivamente de Donald Trump. Vem desde o fim do Obama e Trump 1 e Biden continuou isso, apertou ainda mais. Você vê a China em condições de, hoje, de ter superado essas restrições que são nada mais que uma tentativa de sufocar o crescimento dela? Como você bem disse, William, a postura norte-americana não é exclusiva do governo Trump, é uma política do Estado americano. E os chineses entenderam isso a partir do primeiro mandato do presidente Trump. Claro que já veio, como você mencionou, com a Hillary Clinton, quando começou toda aquela história de uma estratégia Indo-Pacífica, e ficou muito claro que a ideia era de contenção. E os chineses entendem que, para dar o seu salto qualitativo, ou seja, vencer aquela armadilha da renda média que eles têm hoje de $14.000, eles precisam criar instrumentos disruptivos para o seu crescimento, e obviamente que a tecnologia é este aspecto principal. E aí os Estados Unidos criaram uma série de barreiras no sentido de os norte-americanos de os chineses não conseguirem acesso a isso. E o que você notou é que neste processo todo os chineses investiram uma quantidade enorme de recursos para isso. Há uma frase que eu gosto muito do presidente da Huawei que disse o seguinte, ele disse assim, se 10 mil engenheiros não resolverem o problema, nós contrataremos 100 mil. E esta abundância de recursos humanos, de talentos que a China tem, faz com que eles consigam, com muito empenho e com a ajuda do Estado, a darem estes saltos qualitativos. E aí o que a gente notou é que nesse processo todo eles evoluíram, até mesmo como o Lorival mencionou. Então, é muito importante esse processo todo, porque todas as vezes que o presidente Trump ou os Estados Unidos adotam essas medidas, eles empurram a China para desenvolver novas áreas. Por essa razão que o Trump é conhecido aqui na China como o construtor da nação, porque todas as vezes que ele toma alguma medida, os chineses vão atrás, conseguem dar o salto tecnológico necessário para atingir os objetivos que eles têm. Então, com isso, você vê a marinha chinesa crescendo, a questão da produção de navios crescendo, a questão da nanotecnologia. Então, todos os lugares você começa a observar uma China cada vez mais inovadora. Tanto é que num recente estudo de 74 tecnologias inovadoras, a China liderava em 67. Muito disso graças a esse empenho dos Estados Unidos de tentar conter a China e eles entenderem que isso não é o que isso precisa ser vencido para que a China consiga sobreviver nesse contexto de contenção que os americanos fazem contra ela. Tiago, deixa por último agora, vou encerrar o segmento contigo. Em parte, quando os americanos montaram esse vasto arsenal de medidas de sanções, de sufoco financeiro, de restrições a acesso de tecnologia, e depois aí vem o próprio embargo comercial, que na verdade equivalia a isso, as tarifas do Trump, vários dos assessores ao longo desse período, 10 anos, diziam, olha, a única saída realmente é desacoplar da economia da China. Coisa que foi considerada muito difícil, muito complexa, dado o grau de integração entre essas duas grandes economias do planeta. Continua sendo o objetivo de Trump desacoplar? Não, isso pode ser da boca para fora, né? Mas se isso for o objetivo
do Trump, ele não tem a menor ideia de como fazer isso. Eu concordo com os pontos que foram colocados pelo professor Marcos, que todas as ações que foram tomadas pelo Trump desde o início do governo beneficiaram a China, apesar da narrativa ser oposta. Mas absolutamente todas as ações elas foram positivas para a China em uma medida ou outra. Inclusive as ações que não são necessariamente voltadas para a China. Um exemplo, a América Latina é provavelmente uma das regiões mais importantes para a China em todo o planeta, porque é uma via de mão dupla, de importação de commodities e de exportação de bens manufaturados. A partir do momento que o Trump começa a gerar ruptura com vários países da América Latina, imediatamente a China busca ocupar esse vácuo. Então, a ação que o Trump vem desenvolvendo com vários outros países, eles acabam beneficiando o que a China gostaria de fazer no futuro e já vem acelerando esse processo. Mas, em cima de tudo isso, a narrativa do Trump ela colabora para uma narrativa da China para que os países que hoje estão confrontados pelo Trump, eles percebam que tem muitas alternativas no planeta a não ser se aproximar da China, mesmo que isso não fosse a intenção inicial. Então, a narrativa, por um lado, é de contenção da China, a execução, por outra, é de fortalecimento da China. E isso vai ficar marcado na presidência do Donald Trump.